بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على الحبيب. Bem-vindos aqui, bem-vindos os nossos irmãos internautas que estão acompanhando a gente, e hoje vamos fazer uma coisa, assim, uma palestra diferente, um pouco das outras, de dar uma relembrada geral assim de todas as palestras que a gente fez, principalmente da história dos profetas, a história dos mensageiros, né? Para a gente entender e relembrar, né? Não só passando e depois, se alguém precisar de uma informação, não lembra dela. Então vamos dar uma relembrada geral do início. O primeiro, lógico, vamos começar com o primeiro mensageiro, o primeiro profeta, que é o Sayyidina Adão, né? Que é o pai da humanidade e primeiro pai dos profetas e mensageiros. O primeiro, a gente falou na outra aula mesmo, a gente falou sobre a fase dos profetas e a fase da humanidade. A gente está entrando em nova fase, né? Fase dos profetas, dos filhos de Israel, filhos do Jacó. Só que nós iniciamos com o Sayyidina Adam, né? Adão. Quando veio para a Terra, a gente falou sobre ele, a gente vai fazer uma lembrança só, não vamos falar detalhes da história. A gente falou sobre ele, vamos supor, eu queria até que o pessoal, todo mundo participasse das informações que tem nas histórias e como é rica a história de Sayyidina Adam, né? Adão. Por exemplo, começando do tamanho dele, né? Lembram do tamanho dele? 60 de altura, 30 de largura. 7 de largura. 7 de largura. 30, quer dizer, 60 de altura, 60 braços, quer dizer, mas não zirá. Zirá significa daqui, ó. Daqui até o fim. Isso do braço dele. Imagina aquela altura e o braço, que tamanho, né? Então, dizem os sábios que dá dos braços dele. E alguns outros sábios dizem não, do braço comum, né, nosso, da humanidade. Lógico, a Hawa, né, a nossa mãe Hawa, Eva, ela tem a altura proporcional assim com ele, né? Deve ser um pouquinho mais baixa, alguma coisa assim. Não foi exatamente dito qual a altura dela, mas era bem próximo. Tanto é que eles, quando foi revelado, quando eles desceram para a terra, no caso aconteceu a falha lá no paraíso e vieram para a terra, cada um desceu numa terra diferente. Lembram os lugares que eles desceram? Índia. Ele na Arábia Saudita, não? Em Jeddah da Arábia Saudita. Jeddah da Arábia Saudita. Cidade de Jeddah da Arábia Saudita. E como a distância para eles era curta pelo passo deles, né, pelo tamanho deles, então rapidinho eles se encontraram. E onde se encontraram? Arafat. Por isso que se chama a montanha da Arafat em Meca. Arafat significa ta'aruf. No árabe significa ta'aruf, o conhecimento, né? Quando você conhece uma pessoa, fala, se a gente pergunta assim, se você conhece o fulano, ba'arfu, né? Arifu, quer dizer, ta'aruf. E por isso que se chama Jabal Arafat, porque eles se conheceram novamente, se encontraram novamente naquela montanha de Arafat, por isso que deu esse nome de Arafat, né? E a língua do Sayyidina Adam na época era o aramaico, como dizem? Não. Ou o hebraico? Não. Árabe. Era a língua árabe, que é a língua do povo do paraíso, tanto quanto ele estava lá, como depois, porque a língua não muda do povo do paraíso, não é? E a língua do povo do paraíso, Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro, é o árabe. Então, se é antes, depois também, mesma coisa, né? Então, essa mais ou menos a ideia do Sayyidina. O que aconteceu com os filhos dele, né? E quanto tempo ele viveu? Era para ser 1000 anos. Por que foram menos um pouco? Alguém sabe? Para Davi. O filho Davi. Quando Allah subhanahu wa ta'ala mostrou para ele, na hora que ele deu a alma, e nasceu a alma assim nele, e ele ia levantar, Allah subhanahu wa ta'ala mostrou para ele toda a humanidade que é filha, descendência dele.
filhos dele. Mostrou para ele como é que eles são e quem que eles são. E ele viu no meio deles brilho de um dos filhos, um brilho muito forte. Aí esse filho era o Davi, né? Por isso que ele deu para Davi 40 anos da vida dele, né? Então ele morreu com 960 anos, né? Passamos para os filhos, né? Os filhos dele. Por que que ele, como é que ele formou? Como é que formou a família de 20, né? 20 De casal em casal, né? de casal em casal. 20. 20 São 40 ao total. 20 pares. Aí vieram 20 assim, de casal em casal, e até então era permitido casar entre eles, né? Irmão com irmão. Só que o que não era permitido, tipo, da mesma barriga, né? Ou casava com a menina que veio depois, ou que veio antes, e aí vice-versa, os homens. Então, por isso, quando começou a ter filhos, esses filhos começaram a ter filhos, acabou, aí foi proibido casar com o irmão. Só os filhos do Sayyidina Adam só para girar, né? Para ter gerações, para ter filhos, essas coisas. Aí depois tiveram, né? Começaram a ter primos e não sei o que, aí começou a ser permitido casar com os primos e etc. Mudou a lei. Casar com o irmão, mesmo sendo de outra barriga, não era mais permitido, né? Viveram, e um desses filhos, assim, desses casamentos, assim, houve um conflito, um acontecimento, né? Entre dois dos irmãos. É o Qabil e o Habil, né? Caim e Abel, né? Um deles, que o Abel era mais assim, mais carinhoso, mais sentimental, porque ele cuidava das ovelhas. Sempre Allah subhanahu wa ta'ala disse aqui, a pessoa que cuida dos bichos, mesmo sendo dos bichos, ele se torna mais sentimental. Allah subhanahu wa ta'ala coloca isso dentro dele para ele poder cuidar dos bichos, alimentá-los, dar água, essas coisas, cuidar deles, né? Então ele tem carinho mais do que os outros pelo sentimento humano. O outro era mais rústico porque ele cuidava da roça. Ele era mais agricultor, mais o Caim, né? Por isso aconteceu aquele fato que o Satanás começou a trabalhar naquele momento. Começou a trabalhar e começou a zonzar entre os dois e falou para ele: por que você vai deixar seu irmão casar com a sua irmã, que é do mesmo parto seu, e ela é muito mais bonita do que a outra? Você que tem direito, não sei o que, zonzando, até que aconteceu o fato dele, todo mundo sabe dessa história dele matar o irmão dele, né? E esse foi o primeiro pecado na terra. Fora o que aconteceu no paraíso, foi o primeiro pecado da terra, né? O que é o assassinato. Teve o segundo pecado, teve bastante acontecimento, como a gente sabe, assim como foi formando naquela época, no início de tudo, foi formando assim, a vida humana, foi formando tudo, de erros, de acertos, de tudo, comando. E o Sayyidina Adam, voltando um pouco para ele, só para entender, tem pessoas também hoje que estão com a gente, e os nossos irmãos internautas, não sabem da história do início, talvez não assistiram também. O Sayyidina Adam, quando veio para a Terra, ele veio, lógico, como está nos livros primários, né? Ele veio assim, tudo pelado, né? E foi se cobrindo aos poucos, e aí foi desenvolvendo, depois era homem de pedra, aqueles homens de bicho, né? E foi inventando as coisas. Foi assim que aconteceu? Não. Nada disso. Sayyidina Adam veio para a Terra, o homem mais inteligente que a Terra já testemunha. Allah subhanahu wa ta'ala ensinou a ele tudo. Inclusive ele era mais no paraíso, por isso que os anjos prostraram para ele. Ele era mais inteligente do que os anjos. Allah deu informação para ele mais do que os anjos, né? Quando ele falou para os anjos, na hora da criação, falou para os anjos assim que eu soprar da minha alma, vocês prostram, caem todos, vocês caem prostrados para ele. Era permitido prostração por respeito, não por adoração. E
Foi aí, Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, me informa o nome dessas coisas. O que é essas coisas? Tudo que existe, né? De bicho, de pássaro, de peixe, de água, mar, vento, tudo isso, tudo que tem na existência, não tinha nome. Ele falou para os anjos, me informa disso. Eles falaram, subhanaka, não sabemos mais do que o Senhor nos ensinou. Sabemos mais do que o Senhor nos ensinou. Aí ele falou para o Sayyidina Adam, informa eles de tudo esses nomes. Ele informou todos esses nomes. Todos os nomes. E etc. Foi passando. Depois do acontecimento, voltando à história do Caim e Abel, depois que ele matou, teve que carregar o corpo dele, dizem os sábios, por 2, 3 dias, porque ele não sabia como fazer com ele, o que fazer com ele. Não havia mortes, não tinha ninguém tinha morrido até então. E ele fugiu do pai dele, do Adão. O pai gostava mais, inclusive, do filho mais carinhoso. Lógico, o filho sempre mais carinhoso, ele chama mais atenção, né? Então ele fugiu do pai dele, porque ele sabe que o pai dele vai ficar com raiva, fugiu e ficou vagando e com o corpo carregando nas costas. Não sabia o que fazer com ele. Até que um dia ele estava deitado, dormindo, ele viu, abriu os olhos assim, ele viu o barulho. Olhou, eram 2 corvos, que comem bicho. Um brigou com o outro até a morte, matou ele. Aí depois que matou, cavou com os pés assim, enterrou, né? Virou ele para a cova e enterrou, virou a terra. Aí ele falou assim, subhanallah, eu fui incapaz de ser igual a esse corvo. Não soube o que fazer com meu irmão. Aí ele enterrou e tudo. Ele se arrependeu, mas ele não se arrependeu da forma certa. Da forma certa é o que é? Se arrepender e acabou, começar a pedir perdão para Allah subhanahu wa ta'ala, nunca mais chegar perto de pecado ou de erro. Ele se arrependeu por seu irmão, por causa do pai dele, mas não soube se arrepender perante Allah subhanahu wa ta'ala. Se afastou. E aconteceu uma divisão entre o povo da montanha, né, e o povo do vale. O povo da montanha era um povo fiel ainda. Aí começou já o lado ruim e o lado bom. E o lado do vale era um povo ruim. Aconteceu o conflito, o segundo pecado que houve, para muita gente também ficar atenta disso e ficar convicta disso. O segundo pecado era a música. Que o Satanás, ele inventou a flauta e veio em formato de um moleque para ensinar eles a flauta, ensinar aquele povo do vale, ensinar eles a dança. E as mulheres, aos poucos, tirando a roupa, né? Isso contra todas as pessoas que falam que o ser humano foi desenvolvendo e cada vez mais foi se vestindo. Nada disso, ele era bem vestido e ao contrário. Chegamos no hoje, as pessoas são peladas, né? Então volta para trás, não estão indo para frente desenvolver, né? Se a gente olhar, eles estão voltando para trás. Ele ensinou o segundo pecado, que é dança, música, e o terceiro, que é o adultério, né? Então começou a ensinar, vem um atrás do outro, até que... Por isso que esses pecados são os principais, são os mais graves, né? Mas o maior deles todos, quem sabe qual que é? A grandeza que o Satanás cometeu perante Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, falou para os anjos, prostram pro Adão. E ele não quis. Ele recusou. Ele falou, como vou prostrar para uma pessoa que o Senhor fez de barro? Me fez, de que ele fez ele? Do fogo, das labaredas do fogo, das pontas. Pega um pouquinho de água. Então, não quis prostrar. Isso significa o quê? O primeiro pecado que ele cometeu, o que é? A grandeza. E essa grandeza pertence só a Deus. Por isso que é o maior pecado. O maior pecado de todos. A grandeza que o Satanás cometeu. Então, depois dessa divisão, depois desses acontecimentos, e o Sayyidina Adam faleceu, né? A gente falou também como ele foi. Até então, também, o povo do Sayyidina Adam não tinha visto como o irmão enterrou o outro.
Não tinha visto. Então eles não sabiam como. E inclusive ele enterrou sem fazer toda a rotina, todo o ritual certo que tem que fazer, como a gente faz. Enterrou ele do jeito que ele viu. Então, quando o Sayyidina Adam veio a morrer, depois que ele ensinou tudo aos filhos e todo mundo que está... Foi. Inshallah, não sei se quando ele ensinou tudo, já praticamente chegou a hora. Inclusive o profeta sabe a hora deles, né? Ele ia morrer, os anjos vieram e ele falou: espera aí, pelo que eu sei ainda tenho 40 anos. Aí eles falaram para ele: esqueceu o que você falou, o que você fez no dia que você nasceu? Você doou esses 40 anos para o seu filho Davi. Esqueceu, né? Amor pela vida, esquece tudo. Passou, aí veio, quer dizer, na hora que ele estava morrendo, os filhos, ele ficou com vontade de comer uma fruta das frutas do paraíso. Ninguém sabe que nem ele, na época, e nem hoje, ninguém sabe que nem ele qual o sabor das frutas do paraíso. Inshallah a gente vai saborear, inshallah, todos nós vamos saborear. Olha o amigo. Aí ninguém sabia até então como saborear, e ele sabia porque ele viveu no paraíso, né? Ele sabia porque ele falou: tem vontade enorme de comer das frutas do paraíso. Os filhos dele falaram assim: e o que você quer que a gente faz? Ele falou: quero que busque fruta no paraíso. Eles acharam que, né, vamos buscar atrás da montanha, pode ser que seja o paraíso ali. Eles foram andar, caminhar, ainda não tinha expandido, ainda não tinha saído da terra. Foram lá para buscar e os anjos estavam vindo. Falaram para eles: aonde vocês vão? Eles falaram assim: o nosso pai está falecendo, está morrendo, né? E está com vontade de comer fruta, e fruta do paraíso a gente está buscando. Eles falaram: onde onde que é o paraíso? Você sabe onde que é o paraíso? Mas em todo caso, seu pai já morreu, pode voltar. Como já morreu? Nós somos os anjos e viemos para fazer o ritual dele, o enterro, né? Eles trouxeram tudo do paraíso, inclusive o kafan, que é o que enrola o tecido, e tudo que precisa eles trouxeram e ensinaram os filhos. Eles falaram: essa sunna de fazer enterro até o dia de Jesus, é assim que se faz, e do mesmo jeito que a gente faz, alhamdulillah. Ele morreu, logo depois dele veio outro profeta. Quem é outro profeta? Não, Idris é depois. Shit. Veio Shit, que é o Sete, que na Bíblia é o nome 7. Veio Shit, e o Shit ficou famoso de fazer as leis humanas, né? Além de o pai dele, que fez algumas, por isso ficou famoso. Allah subhanahu wa ta'ala revelou para a terra e para os profetas e mensageiros 104 mensagens. 104 mensagens para a terra. Dizem que o Shit foi revelado para ele sozinho 50 dessas revelações. Por quê? Porque na época ainda estava formando a humanidade, né? Estava formando as leis, tudo. Porque as leis de Deus são as leis da humanidade, né? Que veio para a gente. Então ele ficou famoso. Vamos falar assim, destaques de cada profeta só. E o destaque dele foi esse. Ele ensinou as pessoas a religião, como se comportar, tudo. O nosso livro, qualquer livro, inclusive que veio daquela época até hoje, é o manual do ser humano. A gente tem que seguir ele. A gente tem um Alcorão grande assim, mas a gente sabe que foi revelado só para o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam muito pouco. Para os outros profetas e mensageiros, muito. Que veio tudo veio, os mensageiros um atrás do outro, um para completar o outro. Completar a mensagem do outro. Morre um, completa o outro. Aí, depois de Shit, veio Idris. Idris era muito famoso, Idris era muito conhecido de ser tímido. O profeta tímido, que ele nunca olhava mais assim muito para o alto, ele olhava sempre assim para baixo, de tanta timidez. Diz que Allah subhanahu wa ta'ala respeita ele de tanta timidez que ele tinha, né? Ele era alto mais do que o normal, imagina, 60 metros ainda mais alto do que o normal. Forte assim, sabe, o corpo bem
formado, assim, sabe? O corpo dele era especial, diferente. E ele foi muito destaque, de tanto que ele fez novidades. Inventava as coisas, né? Inventou as coisas, inventou o primeiro jihad, formou um exército para lutar com o povo lá do vale. O primeiro exército de lutar em prol lá foi ele que formou. E foi lutar com o povo do vale porque estava prejudicando eles já. Antes eles ficavam lá fazendo mal deles lá embaixo. Mas depois começaram a atacar, começaram a levar os jovens lá de cima. Né? Depois disso ele inventou outra coisa, inventou a escrita. Até então não tinha escrita. Inventou a escrita. Né? Começou a ensinar as pessoas a escrever e tudo. De tantas coisas que ele inventou, vocês lembram o que ele pediu, o que ele queria, o que ele desejava? Não, antes disso. Mais. Pedir para os anjos. Isso. Para ele poder ajudar, né? Porque ele soube, através do anjo que veio para ele soube que por cada coisa que ele está ensinando as pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala está dando recompensa para ele, dele e de todas as pessoas que fazem igual ele, até o dia do juízo final. Muitas recompensas. E ele sabe que estava chegando a hora dele. Aí ele pediu para um anjo amigo dele, que vinha visitar ele com frequência, ele falou para ele, dá um jeitinho com o anjo da morte, para ver se adia um pouco a minha morte, né? Para mim fazer mais coisas, eu quero fazer mais coisas para ganhar recompensa, não o que ele queria viver, ele queria ganhar mais recompensas. Ele falou, olha, isso eu acho que é impossível, mas vamos ver, vamos tentar, sobe aqui. Subiu nas costas do humano, o anjo é igual, tem asas, tem gigante. Subiu até onde? Quarto céu. Até o quarto céu. Alhamdulillah, o pessoal está bem ligado nas histórias, alhamdulillah. Lá no quarto céu, eles chegaram e pousou junto com eles o anjo da morte. Aí o anjo, que é amigo do Sayyidina Idris, falou para o anjo da morte, chegou na hora certa, né? Como dizia o nosso ditado aqui, não morre mais. Só que ali vai morrer. Ele falou para ele, chegou na hora certa. Por quê? Ele falou porque o Idris pediu para mim, não sei se você pode, mas pediu para mim para ver se conversar com você, para ver se adia um pouco a morte dele, não sei o quê. Ele falou, cadê o Idris? Ele falou, está aqui nas minhas costas. Ele falou, subhanallah, esse é o anjo da morte, hein? O anjo da morte quase que caiu de tanto espanto do poder de Allah subhanahu wa ta'ala, das coisas, sabe, dos acontecimentos, subhanallah. Ele falou, o que foi? Por que está espantado assim? O anjo, ele falou, subhanallah, eu tinha certeza que o Idris era da terra, estava na terra. E ele recebe ordem, o anjo da morte recebe ordem para ir lá retirar as almas, né, de Allah. Ele falou, subhanallah, eu recebi a ordem de tirar a alma do Idris. E eu tinha certeza que o Idris estava na terra. E Deus, Allah subhanahu wa ta'ala, me ordenou tirar a alma dele no quarto céu. Eu não sabia por quê. E era ali mesmo, olha só como é que é o destino das coisas, o destino da humanidade, né? Que nem no Alcorão disse, se tem um versículo assim, La tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, quer dizer, ninguém sabe com que motivo, de que forma, pode ser assassinato, pode ser fogo, pode ser água, pode ser o que for. Todo mundo tem isso prescrito. Hoje tem um senhor, um pedreiro, está fazendo uma reforma em casa. Aí ele falou para mim assim, eu queria segurar um pouco a morte só até eu terminar a minha casa, estou construindo uma casa para minha família. E fazer as minhas coisas, terminar as minhas coisas que eu estou fazendo. Falei, olha, chega a hora, não tem mais tempo, não tem mais, você não escolhe. Ele falou, sério, a gente não deseja? Eu pensei que se a gente pedisse, se a gente implorasse, desejar isso, a gente consegue. Falei, não consegue. Não consegue, não muda nem um segundo, nem um segundo. Cada alma tem um lugar predestinado para sair a alma dele. Cada alma tem um lugar certinho onde vai ser tirada a alma e por segundo está ali, sabe que vai acontecer ali por segundo. Não muda nada isso. Allah subhanahu wa ta'ala não muda. Mesmo que ele queira, não muda. Ele pode mudar, mas não muda, né? Enfim, isso está destinado quando a pessoa está na barriga da mãe ainda, certo?
quando ele tem mais ou menos 90 dias, quando tem 90 dias, vem um anjo e forma ele, começa a formar o rosto dele, e Allah subhanahu wa ta'ala ordena a ele que seja o sexo feminino ou masculino. Vem a ordem de Deus. E vem se é destino ruim ou bom para ele. E ao mesmo tempo Allah subhanahu wa ta'ala naquele momento já prescreve a idade dele. Escreve tudo na vida dele. Tudo na vida dele. Enfim. Então, ele não precisou, vocês verem como é que é. Ele quis ir lá para pedir, interceder, assim, para adiar um pouco a morte dele. Só que ele acabou, ele sozinho, indo até o lugar da morte dele. Ele foi sozinho até o lugar da morte dele. Muita gente acontece isso. Muita gente, sabe, foge, tenta fugir da morte, às vezes se esconde dentro de casa. Quantos casos aconteceu, né? Aconteceu, acho que eu sei, 3, 4 casos, que a pessoa ia viajar e não quis pegar o trem. Aí quando ele, assim, o trem saiu e ele ficou, logo depois ele ouviu falar que o trem fez acidente. Ele falou, fica feliz, né? Que ele escapou disso aí. O destino fez ele escapar. Aí ele dorme e não acorda. Morre. Né? No Alcorão, subhanallah, no Alcorão, isso é importante a gente saber disso também. No Alcorão diz assim que até o nosso jeito de dormir é a pequena morte. Quando a gente vai dormir, é a pequena morte. A alma sai. Porque a nossa alma é dividida em 2 partes. A alma, tem uma alma que é um espírito, né, que a gente fala, ele que dá respiração, né, movimento do corpo, tudo, ele que faz essa parte do movimento. Tem a outra que é mais espiritual, que é a oração, que faz, se alimenta pelas orações, pelas coisas, que é ligada também com as coisas espirituais, religiosas, né? E é a mente, ela que pensa, ela que planeja, ela que, sabe, fala as coisas. Tanto é que quando dorme, a alma que movimenta aqui, vamos comparar assim, o motorzinho que faz o corpo se mexer, ele continua dentro do corpo. E a outra sai, né? Vai vagar, vai para tudo que é canto. Às vezes a imaginação, às vezes a alma, olha, mas ela sai, né? Está no Alcorão isso, diz no Alcorão, né? Quantos esses dias estava lendo, acho que no Surah Az-Zumar, Allahu Alam, está escrito assim que a alma, Allah subhanahu wa ta'ala tira todas as almas na hora de dormir. E aquele que é destinado a morrer, a alma não volta. E aquele que é destinado a viver ainda, a alma volta, ele volta por destino que Allah prescreveu para ele, né? Volta para ele. Então, quer dizer, não tem nenhuma, tudo muito bem programado, muito bem, né, planejado. Muitas pessoas falam assim, se não tivesse saído, não teria acidente. Se não tivesse na guerra, não teria morrido. Nada disso. Todo mundo é destinado a morrer naquele segundo que ele morreu. Não mudou nada. Apenas a pessoa que matou ganhou o pecado, mas fez aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. Só ganhou o pecado. E cumpriu aquele compromisso dele morrer naquele momento. Semana passada eu estava lendo uma matéria na internet que falava mais ou menos isso que o senhor está falando. Só que era um rapaz, um muçulmano que saiu lá onde ele estava tendo guerra no momento, daí ele saiu. Tentaram matar ele por 3 vezes, eletrochoque e tudo mais, e mataram, conseguiram. Ele foi internado numa clínica psiquiátrica, depois, de um bom tempo, ele acordou, voltou para casa. A família dele foi orientada a vir para o Brasil com ele. Ele chegando aqui no Brasil, ele teve um infarto, acabou falecendo. Foi mais ou menos isso que o senhor falou, ele fugiu de um problema. Onde tem perigo, onde tem as coisas, e veio o destino dele, veio para cá. Às vezes ele está vindo no avião, o anjo da morte está vindo junto. Pousa junto, os dois. Subhanallah. Ele foi orientado a uma visita de Campinas, inclusive, para estar pedindo alguma ajuda. Depois eu vou caminhar para o senhor essa matéria, que eu tenho salvo. Enfim, aí, passando desse profeta, desse mensageiro de Deus também, que trouxe várias mensagens, deixou bastante coisas importantes para a gente aqui na Terra. Passando nele, nós vamos para o próximo profeta, que é Noé. Aí a gente foi até o Noé. A partir do Noé, começou, até então, tinha pecados, tinha tudo, menos idolatria. Ninguém ainda, todo mundo
cometia pecado, cometia assassinato, cometia dança, fazia tudo, menos idolatria, menos adorar alguém a não ser a Deus, menos isso. Isso nunca tinha acontecido até hoje. Aí, um pouco antes do Noé, é lógico, a gente está falando de acontecimento parece um atrás do outro, rapidinho, mas existe o quê? 200 anos, 300 anos e tudo. Inclusive, da época do Noé, começou algo chamado Bid'ah, né? Algo inventado. Bid'ah significa inovação. Quando você faz algo que não existe, fica inventando coisas. E às vezes você inventa algo religioso, você está achando que é bom. Tipo assim, quando o Shaitan, você está lendo o Alcorão é adoração, né? Você está lendo o Alcorão, aí vem o Shaitan, deu na hora do Dhuhr, né? Deu o adhan do Dhuhr. Aí você vai levantar para fazer o Dhuhr, o Shaitan fala para você: peraí, por que você está com pressa? Você está adorando ali, é a mesma coisa. Adoração, qual que é a diferença? Aqui é adoração e ali é adoração. Calma, deixa, ainda tem tempo. Aí você vai lendo, veio o Asr, perdeu. Né? Aí veio outra coisa, o Shaitan, ele não ataca na mesma ferida duas vezes. Pode ter certeza, nós temos dois Shaitan na nossa vida, no nosso corpo aqui. Tem o Shaitan que zonza e sussurra na nossa cabeça, e tem a nossa própria mentalidade, a nossa própria alma, espírito assim, que é mal, às vezes pensa coisas mal. Quando os sábios dizem assim, quando você, vamos por bem na sua imaginação, às vezes na reza ou em tudo, algo pecado, alguma coisa assim, imagina alguma coisa assim, um roubo que você queria fazer e começa a enfeitar assim, seria legal se eu conseguir, vou conseguir fazer uma casa, fazer não sei o que, sabe? Fica enfeitando as coisas, aí você fala, tira isso da cabeça, sabe? Tenta tirar isso da cabeça, corta essa imaginação. Aí quando você corta, se isso se repetir de novo, do mesmo jeito, é porque seu Shaitan, de dentro, a sua vontade que está fazendo isso, a sua vontade é igual ao Shaitan, ela leva você para as coisas erradas. Agora, se isso não se repetir, ou se repetir de outro jeito, de outra forma, vem por outro caminho, mas ensinando como fazer esse pecado, esse é o Shaitan, esse é o Shaitan do Jinn, né? E ele, o Shaitan do Jinn, ele não perde tempo, ele vê que você não se convenceu de um jeito, ele manipula para ir para outro jeito. Entendeu? Enfim, a gente falando do Nuh, do Bid'ah, né? Como inventar o Bid'ah, ele começa a ensinar a gente as coisas, tanto é que ensinou o povo antes do Nuh, o povo do Nuh, ensinou a eles como adorar a pedra. Como? Durante 200, 300 anos ele ficou ensinando, passo a passo, né? Ó, aqui, ali, sentava ali na montanha, não tinha mais ninguém que adorava lá, só tinha 7 pessoas só. Aí no lugar deles, põe uma pedra para lembrar deles, eles morreram, põe uma pedra para lembrar deles. Aí eles colocaram pedra. Aí passou mais 100 e poucos anos, veio outra geração. Aí ele falava para essa geração, os pais de vocês, eles adoravam, eles amavam essas pessoas, se adoravam a eles. Por respeito aos pais de vocês, vai lá e faz uma estátua para eles. Em vez de ser só pedra, né? Aí vai. Quer dizer, 200, 300 anos fez as pessoas começar o primeiro passo, a adoração das estátuas, a adoração das coisas a não ser Deus, né? Adorar algo a não ser Deus. E assim por diante, as bid'ah, a invenção, a inovação, assim por diante, começa assim. Aos poucos, você inventa uma coisa, inova uma coisa, e quando você vai ver, já cresceu, você não percebeu. Às vezes você pensa que é coisa religiosa. Então, Sayyidina Nuh veio para tirar as pessoas da idolatria, tirar de adorar essas pedras. Falava. Adivinham quanto tempo ele divulgou para o povo dele? Quem sabe? Quem lembra? Ele tem 950 anos. Ele divulgou ao povo dele por tudo que é meio, por tudo que é jeito. Ele ia nos clubes deles, ele ia nas ruas, ele ia nas casas, ele aproveitava qualquer situação e divulgava para eles adoravam lá. Tinha vezes que eles cobriam os rostos no meio da roupa para não ver ele. Colocava os ouvidos, assim, os dedos nos ouvidos para não ouvir ele falar. Tirava sarro dele para tudo que é lado. Até que chegou uma hora, ele mesmo falou: Rabbi, meu senhor, eu fiz de tudo, eu não deixei um canto, um
segundo. E mesmo assim ele não estava desanimado. Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, para, acabou. Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele assim, não irá mais se converter, nem se voltar para Deus, a não ser aqueles que se voltaram. Alguns falaram que é 10 pessoas em 950 anos. Outras histórias falam que é 80 pessoas. Allah. Mas a história para 80 pessoas mais forte. Então, vamos para que seja 80 pessoas, 950 anos. Praticamente 100 anos. 10 pessoas por 100 anos. Né? Imagina a gente, que paciência que a gente deve ter. Né? Quando a gente divulga. Hoje nós estamos vivendo no meio de povo que tem várias crenças, que vários segmentos. Né? E para você tirar essas pessoas das crenças que eles já estão acostumados, é difícil, tem que ter paciência, tem que ter perseverança, insistência com eles, né? Porque você sabe que você está guiando eles para o caminho certo. Então tem que ter paciência para ganhar recompensa e para salvar as pessoas. Qualquer religioso, ele tem um espírito de querer levar todo mundo com ele para o paraíso, né? Ele não é egoísta de gostar das coisas como as coisas mundanas. Então, isso ainda 950 anos divulgou, enfim, Deus falou para ele, deixa, acabou. Aposentar. Agora você vai fazer o seguinte, você vai naquela montanha e vai construir a arca. Aonde? Na montanha, lá longe. Não tinha mar perto, quilômetros e quilômetros de distância, não tinha mar. Para que arca? Né? Você sabe por que é chamada arca, não era navio? Alguém sabe? Lembram? Fechada de cima. Isso, porque era fechada por cima, né? A arca fechada toda, parece casa, sabe? Só formato de navio. Ele falou para ele, vai lá na montanha e constrói a arca. Ele falou, não sei fazer nada. Mas ele recebia a ordem e ele ia. Allah subhanahu wa ta'ala mandava os anjos ensinar ele passo a passo. E dizem que ele plantava a árvore e esperava 100 anos. A árvore crescer. A árvore crescer. Ele plantou as árvores, esperou para crescer e começou a construir. Aí o povo dele viram que ele parou de sossego e falaram, mas o que aconteceu com esse cara? Aonde ele está? Aí alguns falaram, não, ele está na montanha longe, está construindo. Aí eles foram, fizeram questão de ir lá. Eles antes não queriam ver ele, mas fizeram questão de ir lá. Eles falavam assim, tiravam sarro dele, depois de mensageiro de Deus, e o profeta virou marceneiro? Agora, o que é isso? Cadê aquela glória, cadê aquelas coisas? Né? Aí ele falava assim, do mesmo jeito que vocês estão rindo de mim, vou rir de vocês depois. Não perde quem espera. Até que veio a ordem de Deus qual que era? O sinal para ele juntar o casal assim, porque sai água do tanur. Sai água do tanur, ferveu o tanur. Tanur é um lugar onde até hoje alguns árabes usam, onde faz pão. Mas no buraco no chão, assim, é feito assim bem redondo, né? Buraco no chão, e eles jogavam lenha para embaixo e faziam o pão, colavam o pão ali nas paredes assim, para fazer o pão, sabe? O tanur muito famoso, muito conhecido, de milhares de anos. Quando Deus falou para ele, quando a água começa a sair, o tanur começa a correr para a arca, você e as pessoas que vão com você. Aí aconteceu e veio o sinal, e Allah subhanahu wa ta'ala ordenou os céus e a terra de sair água. Ninguém sabia por onde vinha nas montanhas, vinha do céu, vinha da terra, lugares que você nem imagina. De repente começou a subir. Só que subhanallah, na hora que ele viu o sinal, ele foi até a arca, ele viu todos os bichos estavam em fileira, sozinhos. Casal de cada um, preparados, esperando a ordem dele de entrar. Ninguém entrava na arca. Ele falava com eles como falava com as pessoas. Todo mundo entendia, entrava por ordem. As comidas que ele preparou para cada tipo de bicho, ele preparou tudo. Deus ensinou ele tudo. Enfim, colocou todo mundo na arca e acabou a humanidade com isso. Inclusive houve uma história que entre ele e o filho dele, um dos filhos era incrédulo, não acreditava. E ele gritava, sobe com a gente, ninguém vai sobrar. Ele falou, eu vou correr até a alta montanha. Ele falou, não tem mais ninguém vai se salvar da ordem de Deus hoje. Não tem montanha que vai te acolher. Vem com a gente. Ele falou, não. Aí, de repente, as ondas gigantes se separou entre ele e o filho dele. Enfim, saiu, parou num outro lugar depois de 6 meses. Dizem que a
A arca ficou rodando na água 6 meses até abaixar a água. Ele mandava sempre os pombos que ele tem, o casal de pombos que ele tem, ele mandava sempre para fora para ver se eles pousam na terra, em algum lugar de terra. Sempre voltava sem nada, até que um dia eles voltaram com os pés molhados de lama, né? Ele falou, pronto, já está baixando a água. Aí logo depois, uns dias, começou a baixar a água, né? Um dos pombos que ele mandava todo dia, um dos pombos veio no bico dele, por isso que hoje, até hoje, o pombo branco e a oliveira, considerada sinal de paz, né? Ele veio com galho de oliveira. Galho de oliveira, o pombo, o branco. Então, ele soube que já está na hora de pousar. E realmente pousou e começou a formar a humanidade de novo. E da descendência dele, chamado o segundo pai da humanidade, né? Espalhou, né? Teve dos filhos, acho que 3 ou 4 filhos, teve a descendência dos loiros, dos morenos, e dos brancos de cabelo preto, que é a nossa origem, os árabes, né? Esses bem brancos e cabelo preto, né? Aí teve os enchente do Noiaqui. Era bom um pano aqui. Vai pegar lá o Esse daqui é um pouquinho, tá travado já. Enfim, passando para outro profeta que veio da descendência deles, que seria o principal que veio. Não, eu ia falar do Sayyidina Ibrahim, veio o Saleh, né? E que teve a história com o camelo gigante, né? E teve aquele acontecimento que o camelo era tão gigante, que ele bebia do poço da cidade um dia e o povo bebia outro dia. De tão gigante que era. O leite da camela era camela. O leite da camela dava para alimentar a cidade inteira, né? A gente acha isso absurdo, isso grande, isso gigante. Ficam sabendo que na época futura que vai vir o Cristo, alayhi salam, quando o Cristo vier, alayhi salam, vai ter essas coisas. Os bichos, os animais vai ser gigantes. Diz que a carneira fêmea, o leite dela vai dar para uma cidade. Isso na época do Cristo. Na época do Cristo vai ter a riqueza e a satisfação das pessoas, aonde dizem que as pessoas rodam semanas para doar o dinheiro do zakat e ninguém aceita, ninguém precisa, né? Tocos de árvore no meio da rua de pratas e ouro, ninguém toca, ninguém olha. O leão fica guardando as vacas e carneiros, protegendo eles, não toca neles, todo mundo satisfeito. Isso na época do Sayyidina Masih, na época do Cristo, né? Quer dizer, não vamos estranhar isso nessa época desses profetas. Na época do Sayyidina Masih, muito mais talvez isso acontece. Aí veio, eles não acreditaram e acabaram fazendo a besteira de matar a camela, cortar, dividir para a cidade inteira. E ele falou para eles, pode se divertir, o mensageiro deles, o Saleh, pode se divertir, fazer o que vocês quiserem, 3 dias só de prazo, 3 dias e 3 noites. Realmente, 3 dias, 3 noites veio a tragédia, o castigo, o vento que tirava, às vezes arrancava a cabeça da pessoa. E veio também do Sayyidina Hud, né? Também foi um castigo terrível, mais ou menos parecido com o Sayyidina Saleh. As pessoas se glorificavam com as casas gigantes que eles faziam nas montanhas e as tendas gigantes que eles faziam no vale, né? Então, a história dos dois, do que as pessoas faziam. É o povo de Samud que foi nas montanhas? Não, o povo de Samud, mas é o profeta deles, Hud. Aí logo depois desses, até então, veio o pai dos profetas, o pai dos mensageiros, que é o Sayyidina Ibrahim, Abraão. Ele também veio, a história dele nós ficamos o quê? Uns 4 vezes, mais ou menos, 4 aulas para terminar a história dele, porque era gigante, né? Tinha o acontecimento quando ele foi, quebrou as estátuas do povo dele,
e desafiou eles, desculpe, quando ele quebrou todos, deixou o maior deles e falou para ele, não vai comer, tinha comida na frente, come, se serve, se mexe, né? Aí depois, por castigá-lo, essas coisas, o povo dele queria queimar ele. Colocaram lenha e fogo, onde por 40 ou 50 metros eles não podiam chegar perto. A distância de 50 metros queimava o rosto deles, o fogo. Tiveram que jogar ele de lança para dentro do fogo, amarrado. Jogaram ele, enquanto ele teve a história muito bonita que quando ele estava voando, Allah subhanahu wa ta'ala parou o tempo para ele. Parou o tempo e veio o anjo perguntar para ele, você quer alguma coisa? E ele estava tranquilo, voando para o fogo, estava tranquilo, cheio de fé. Isso quanto que ele tinha de idade, quem sabe? 16 anos, cheio de fé. Não era profeta ainda, mas era bem informado, bem inteligente. Aí ele falou para o anjo, Amma min kafar, de você não quero nada não. Agora de Deus, Ele sabe da minha situação. Se eu mereço ser salvo, Ele me salva. Se eu não mereço, eu aceito tudo que Deus me destina. Aí na hora Deus ordenou que o fogo seja bardum wa salam, frio e tranquilo, pacífico. Diz que se não falasse pacífico, o nosso cantar falasse frio, ele ia morrer de congelado ia morrer lá dentro. E é fogo, hein? Aí depois de 3 dias de fogo, não apagava fogo, 3 dias. Quando apagou tudo, quando acabou o fogo, ele levantou, só queimou dele a corda que amarrava ele, só. Nada dele queimou. Ele se limpando assim, e ele falou para o povo dele assim, Wallahi, não vivi dias melhores da minha vida como esses dias. Maravilhoso. Parece que estava no paraíso. No fogo, parece que ele estava no paraíso. Subhanallah. Aí ele saiu daquele povo dele e foi para outro povo numa cidade próxima. Isso era no Iraque. Foi para um povo próximo, na Síria. Harran, né, na época chamava. Né? E ele achou um povo, ele fugia, sabe? Ele fugia daquelas coisas para adorar lá em paz. Aí chegou naquela cidade onde Harran, ele viu as pessoas adoravam as estrelas. Cada um escolhia uma estrela à noite e adorava. Aí ele começou a ir com eles. Até alguns sábios se confundiram. Alguns sábios muçulmanos falaram que ele até que enfraqueceu, ele ia começar a adorar a lua junto com eles. Só que nada, ele estava caçoando com a cara dos outros, né? Dos que estavam lá. Ele falava assim, essa estrela é minha, é meu Deus. Eu vou adorar, eu gostei desse. Gostei, vou seguir isso. Aí daqui a pouco sumiu, ele falou, mas cadê meu Deus? Eu quero ele, que eu preciso dele agora, preciso pedir, preciso das coisas, cadê? Ele falou, mas acabou, a noite acaba. Ele falou, como? Se eu precisar de Deus durante o dia, como é que eu vou buscar? Aí ele foi, no outro dia ele falou, vou trocar, vou escolher a lua. Escolheu a lua e falou, esse é maior, esse daí é melhor, vou escolher esse. Escolheu a lua também, mesma coisa. Foi. Aí ele falou na frente do povo dele, ele falou, ele chamou ao Criador, né? Falou, Rabbi, quer dizer, meu Senhor, meu Criador, se o Senhor não me iluminasse, eu vou estar perdido com eles. Quer dizer, ele fez da'wah, ele fez divulgação para esse povo, né? De forma indireta, como se estivesse com eles, mas ele fez da'wah, né? Ele fez isso para eles entenderem que existe Deus maior que está presente em cada segundo. Enfim, ninguém acreditou também, ele partiu de lá e foi para a Palestina. Não, foi para o Egito. Foi direto para o Egito. Aconteceu aquele fato que o rei do Egito queria, isso passava muito tempo, não é de um dia para o outro, não. O rei queria a mulher dele porque a mulher dele era a mais bonita que existia na terra, a Sara. Ele queria, o rei, ele catava todas as mulheres bonitas. Aí ouviu falar que veio um cara com uma mulher e um rapaz. Ele queria aquela mulher para ele. Aí, joia. Aí ele queria aquela mulher. Ele foi, mandou buscar ela e falou, aquele homem que está com ela, vocês perguntam para ele, se for o marido, mata ele.
e traz ela. E se for alguém parente da família dela, deixa ele, não tem problema. Porque ele sabe, os reis naquela época, eles sabem que o marido, ele fica lutando pela mulher, pela honra, assim, uma vida inteira, não vai desistir nunca. Então ele não quer dor de cabeça. Se for marido, mata ele. E foi essa primeira mentira que ele cometeu, mas assim, mentira inocente, né? Ele falou para o anjo veio informar ele que os homens estão vindo para buscar sua mulher. E vai acontecer isso e isso. Aí ele falou para a mulher dele, se eles perguntar quem é eu, fala meu irmão. Irmão da fé. Aí ele quis dizer, para não mentir. Aí ela falou, tudo bem. Aí chegou, quem é esse homem? É meu irmão. Deixa aí. Levaram ela, morreu. E aconteceu vários milagres. Cada vez que ele se aproximava dela, ela rogava a Allah subhanahu wa ta'ala que salvasse ela desse homem mau. E ele ficava com o braço travado. O rei ficava com o braço travado, doendo. Aí ele gritava, me liberta, me liberta. Ela libertava ele, pedia para Deus, libertava ele. Na terceira vez que aconteceu isso, 3 vezes que ele atacou ela. Na terceira vez que aconteceu, ele falou, tira ela daqui, vocês me trouxeram um jinn, né? Uma alma diferente, não me trouxeram um ser humano normal. Tira ela daqui. Aí tiraram. Ele falou, se me libertar agora, se rogar para me libertar, eu vou dar para você um monte de presente. E ele realmente deu. Tanto é que o Sayyidina Ibrahim começou a vida muito bem na Palestina depois, né? Ele deu para ela cargas de camelos, tudo de ouro, de prata, e deu empregada, né? Deu uma empregada de presente. Aí Sayyidina Ibrahim na hora falou, isso daí não vamos ter sossego nunca aqui, vamos sair, embora. Foram para a Palestina. E lá se ficaram lá, e aconteceu a história que ela mesma, a Sara, falou, não como se fala por aí, que ele casou com a escrava, ou teve relação com a escrava, eles falam. Não, ele é profeta, ele é mensageiro de Deus sagrado, nunca vai fazer isso. O que ele fez? Ele casou com ela. A esposa dele falou para ele, já que a gente não está tendo filho, não pode ter filho, casa com ela, quem sabe Deus te dá um filho, né? Aí que realmente casou com ela e teve filho, e teve bastante acontecimento. Esse filho levou, Allah ordenou que levasse esse filho e a mãe dele para Meca, e lá começou uma nova história, né? Originou uma nova história também, da descendência desse filho veio Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, né? E Sayyidina Ibrahim voltou de presente, por tantas provas que ele passou com esse filho, Allah subhanahu wa ta'ala de presente deu para ele Isaac, Ishaq, né? Por tantas provas que ele passou com o filho, tentou matar ele, depois ele construiu a Meca com ele, acaba, né? E aconteceu muitos fatos com Sayyidina Ibrahim desse jeito, até que dizem que ele morreu, Allahu alam, com 270 anos, tinha idade assim. Aí desses 2 filhos veio a herança e veio a descendência dos profetas. Esses outros profetas, inshallah, não sei se a gente vê que está, né? Tá bom, está relembrando esses profetas bem, está relembrando isso na nossa memória. A gente, inshallah, continua na semana que vem. Que Allah abençoe a todos, inshallah, que nos dá todos o paraíso, né? Inshallah, e os nossos queridos irmãos também que estão assistindo, espero que também que conseguiram relembrar, e se não entenderam muito a história, assim, por estar apenas detalhes pequenos, pode ir no site aqui da Mesquita Nur, que vai encontrar, inshallah, todas as palestras detalhadas, a vida de cada um, isso que a gente falou e muito mais, está tudo detalhado lá, inshallah. Barakallahu fikum, muito obrigado, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.